Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 25 de janeiro, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 15, versículos 5 ao 9. Vamos chamar a presença do Espírito Santo para que ele possa verdadeiramente nos revelar aquilo que essa palavra tem de salvação para as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha ao Santo Espírito de Deus, vem nos revelar aquilo que Jesus deseja, anseia, operar de conversão em nossas vidas a partir desse Evangelho do dia. Nossa Senhora Pietá possa interceder por nós, para firmes naquilo que o Senhor nos pede, colocarmos em prática e sermos fiéis pela força dessa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje diz: Eu sou a videira, vós os sarmentos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o sarmento, e secará. São recolhidos, lançados ao fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e acontecerá para vós. Meu Pai será glorificado se derdes fruto abundante e fordes meus discípulos. Como o Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor. O Evangelho de hoje nos coloca na meditação que Jesus deseja colocar para nós a partir dos ensinamentos sobre o nosso discipulado diante do amor dele, diante do projeto de comunhão de Jesus com o Pai e a sede que eles têm com o Espírito Santo de santificar-nos, nós todos. Podemos ouvir esse Evangelho e até nos assustar um pouco com a força tão enfática que Jesus faz, ao ponto de falar assim para nós: se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o sarmento e secará. São recolhidos, lançados ao fogo e queimam. Isso Jesus quis colocar justamente para entender. Eu, você, cada um que está se colocando nesse processo de intimidade com o Senhor para ser transformado a partir dele, da sua vida, e comunicar quem Jesus é para a humanidade. Esse Evangelho não está falando para aqueles que são evangelizados, mas aqueles que são evangelizadores, aqueles que têm um encontro pessoal com o Senhor e porque se encontraram com Ele, dão frutos a partir dele. E Jesus precisa, por isso, ser de fato enfático e nos revelar essa verdade. Aquele que o encontra, aquele que prova da sua vida na presença dele, precisa comunicar esses frutos. Na leitura desse Evangelho, o Espírito Santo me convidou a pensar na força que isso traz, atualizando até hoje. Por quê? Essa palavra de Jesus, dita
ali aos discípulos naquele tempo, naquele contexto, um dia foi uma palavra, foi uma conversa, foi uma pregação. E ela só pode se transformar em uma palavra de Deus e chegar hoje até mim e até você, porque aqueles daquele tempo deram frutos em abundância. Eles foram e perpetuaram-se como ramos cheios de frutos para servir uma humanidade sedenta, faminta da presença do Senhor que comunica o amor, que comunica a doação de vida. E isso é um sinal visível e claro. Essa palavra, a força desse evangelho, só pode ser comunicada hoje a mim e a você, porque muitos daquele tempo se colocaram como esses ramos na videira que é Jesus. Não quiseram ser independentes de Jesus e nem davam frutos diferentes dos que Jesus dava. Quando Jesus se encarna na humanidade, chama discípulos para caminharem com Ele, Ele deseja perpetuar a mensagem de salvação. Ele deseja ardentemente tornar a sua palavra um meio eficaz de evangelização, ou seja, de trazer as pessoas para o Evangelho, para a força que o Evangelho tem. E por isso, a partir dessa leitura, nós queremos colocar como meditação como nós temos sido instrumentos que revelam, que apontam o apaixonamento pela palavra do Senhor, pela força que o Evangelho traz de salvação nas nossas vidas. Atenção que se formos como aqueles que querem se colocar de uma forma independente da videira, meus irmãos, é duro ouvir isso, mas de nada serviremos. Serviremos inclusive para confundir quem é a videira, como é esta videira. Mas esse não é o desejo de Jesus. Jesus só precisa falar isso para entendermos a gravidade, a seriedade disso. Para entendermos de fato o que nós fomos criados e como nós fomos criados e chamados a ser e viver. Por isso precisamos ouvir essa palavra com um propósito real e sincero, de uma comunhão plena com a pessoa de Jesus, com os seus ensinamentos, com as palavras de salvação que saem do Evangelho. De um modo particular hoje, essa palavra em si que fala de frutos. Onde está sendo colocado dentro da nossa vida, dentro da nossa história, o espaço necessário para Jesus entrar e entrando, Ele fazer toda a poda necessária, cuidar de todo o nosso terreno para que de fato seja um terreno bom, que dê e multiplique os frutos que Ele coloca ali, que Ele semeia. E porque acolhemos dele, nós podemos distribuí-los à humanidade. Percebamos quanto isso é sério. Se os discípulos daquele tempo não tivessem dado frutos, talvez nós não teríamos a palavra de Deus hoje. Percebamos a lacuna que ia ficar. A comunicação do Novo Testamento, como se daria? Se não fosse pelos frutos dos discípulos. Jesus veio na humanidade para se encarnar, para fazer comunhão e para que essa palavra chegasse até nós. Bendito seja Deus por todos esses ramos que permaneceram na videira. Bendito e louvado seja Deus por você estar aqui querendo ouvir essa palavra, entender esse evangelho e também se colocar nesse propósito de comunhão. Coisas maiores poderão acontecer se nós entendermos isso. Jesus poderá ainda mais ser conhecido, amado, tocado como um mistério que dignifica a nossa vida e coloca a nossa vida na ordem que Deus sonhou, imagem e semelhança do seu amor. Por isso o Evangelho assim termina. Meu Pai será glorificado se derdes fruto abundante e fordes meus discípulos. Como o Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Fiquemos com a certeza
de que somos amados. E porque somos amados, podemos amar. E se fizermos essa experiência reta e sincera, uma revolução do amor acontece na sociedade. No nosso caso, se fizermos uma experiência sincera com Jesus no pobre, se entendermos que isso é um mistério que gera conversão em nós, que nos chama a dar frutos em todas as áreas da nossa vida, nós comunicamos esse amor, evangelizamos uma humanidade para esse Cristo que é apaixonante e que por Ele nós deixamos o que for necessário para não perder a comunhão com a videira que é Ele, para não nos perdermos desta videira e continuamente sermos uma vida que oferta frutos para o Senhor ser amado e glorificado. Fiquemos nesse propósito, nessa meditação de encontrar dentro de nós onde está o nosso coração, nessa verdade de entender. Jesus me chama a dar frutos nele e o apaixonamento por ele me faz me render a esse mistério de discipulado, que não dá só uma parte da vida, mas dá toda a vida, para que assim ele possa ser visto em nós. No nosso caso, para que o ressuscitado possa ser visto em nós, com o coração abrasado de correr ao encontro do abandonado, que está escondido, que está oculto, e nós temos o chamado de assim anunciar e tornar visível, para que aconteça a cultura do encontro na humanidade e tenhamos cada vez mais os frutos do Senhor perpetuados, a cada tempo, a cada momento, a cada contexto, para que assim todos possam ir para o Pai. Que Nossa Senhora assim nos coloque no seu colo materno, com todas as feridas que temos, com todo o processo de conversão que precisamos assumir e assim possamos ir até o fim, por amor a Jesus e a tudo que Ele causa de graça, de revolução nas nossas vidas, e por isso nós assim também o comunicamos à humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.